O tema da nossa palestra de hoje será o atendimento na casa espírita. É um tema bem extenso, que tem muita coisa para falar, mas vamos falar do que eu considerei ser essencial. Qual que é o nosso principal motivo no atendimento na casa espírita? São duas palavras: consolar e instruir. Se a gente se resumir a cumprir o consolo e a instrução, nós estamos no caminho certo. Esse é o alicerce e o propósito nosso aqui no atendimento. Isso vale tanto para os espíritos que estão encarnados, quanto os espíritos desencarnados. Afinal de contas, nos setores de trabalho da casa espírita, é muito comum que a espiritualidade traga espíritos de esferas inferiores, ou espíritos que até estão em planos espirituais, mas sofrem com seus problemas, com suas dificuldades. Afinal, o fato da vida carnal ter se extinguido não significa que a gente ficou livre de nossos problemas, de nossas dificuldades individuais. É muito comum os amigos espirituais trazerem esses companheiros para que eles possam aprender. A gente vê muito na obra do André Luiz que ele participa de reuniões espíritas, ele tem a orientação de espíritos mais elevados que foram designados para ser os orientadores dele. Ele acompanha diversos casos de espíritos encarnados que sofrem com seus problemas comuns. Dificuldade no trabalho, dificuldades pessoais, dificuldade com a família. Ele acompanha esses casos e aprende muito com eles, para que na próxima oportunidade dele encarnar, na próxima oportunidade dele ter que consolar alguém, ele conhece casos que podem ajudar ele a ajudar outras pessoas. Afinal de contas, o próprio André Luiz provavelmente terá que reencarnar em algum momento. Todas essas lições que ele aprendeu com as nossas dificuldades serão muito valiosas para eles. E os espíritos desencarnados aprendem com nós. E nós também, estando presentes aqui, nós ajudamos a casa espírita. Uma prece ajuda muito o trabalho dos nossos amigos, muito mais do que nós imaginamos. Por causa que a esfera que a gente está aqui, nossos pensamentos, eles vão modelar o ambiente, tornando ele mais fácil para ajudar os espíritos, tanto nós que estamos aqui na carne, quanto eles que vieram nos visitar. Então é muito importante, desde a nossa entrada aqui na casa espírita, nós termos o compromisso de fornecer uma atmosfera agradável, uma atmosfera de paz, trazermos palavras de consolo, ou simples boa noite, seja bem-vindo, porque vocês são muito bem-vindos. Vocês nos dão o privilégio de podermos ajudar. Como o Pai Tomé diz, muitas vezes, amar é a melhor forma de viver. E a vinda de vocês aqui é um privilégio para nós. Eu queria contar uma história que foi na livro que o Chico Xavier psicografou, chamado Jesus no Lar. É um livro, a história de evangelhos no lar, apóstolos. Uma série de eventos que Jesus fez com os seus apóstolos. Nessas reuniões ele contava parábolas. Psicografou algumas dessas parábolas. Eles contavam histórias de pessoas enfrentando suas dificuldades. Uma dessas se chama Esquecido. A seguinte história, que tinha um ser que espiritual. Esse permitiu que ele pudesse pedir essas vantagens. Vantagens ele poderia escolher e reencarnando essas vantagens o quanto que ele e pede a dádiva. Está tendo mau contato.
Será que... Acho que esse deve estar melhor. Está melhor. E ele pede a dádiva da juventude. E ele recebe a juventude, vira moço, tem muita força, muito vigor. Só que ele descobriu que a juventude também tem seus problemas, suas dificuldades, seus conflitos espirituais, a adaptação do espírito com a carne. Acho que todos nós já passamos, ou até nossos mais jovens vão passar por essas dificuldades comuns que todos os jovens têm. E ele falou assim, tá bom, é uma cidade muito boa, mas eu gostaria mesmo de ter riqueza. E Deus vai lá e fornece riqueza para o rapaz. Só que com a riqueza, com as vantagens, ele descobre uma desvantagem. Muitas pessoas ficam gananciosas perto dele, muitas pessoas fingem ser amigos deles para conseguir vantagens que o dinheiro dele ia fornecer. Ele percebe que ter dinheiro nem sempre é muito bom. Então ele fala, não, tudo bem, se o dinheiro não está resolvendo meus problemas, eu vou pedir poder. Afinal de contas, se eu tiver autoridade, as pessoas vão me respeitar, eu conseguirei controlar melhor a situação. E ele pediu poder, ele obteve o poder, mas ele descobriu que, infelizmente, muitas pessoas que ainda são rebeldes não gostaram da condição dele de autoridade. Jesus não disse se era uma autoridade como um governador ou se era uma autoridade espiritual, uma autoridade de questão moral. Ele não falou qual tipo de poder esse era. Mas a rebeldia das pessoas fez com que a vida deles fosse uma tortura. Então ele solicitou sabedoria. Se só o poder e só a riqueza não estão resolvendo o problema, então, se eu tiver mais sabedoria, eu vou conseguir lidar melhor com a rebeldia, com a insatisfação alheia. E o resto de paz que ele tinha se foi. Com a sabedoria, ele descobriu que nem sempre a verdade pode ser demonstrada de uma vez só. E ele acabou ficando muito frustrado com isso. Ele se sentiu isolado, sentiu que toda sabedoria não valia de muita coisa. Então ele pediu para Deus uma esposa. E obteve uma esposa, teve seus filhos, e a esposa adoeceu. Como naturalmente, como todos nós vamos desencarnar. Afinal de contas, se ele tivesse saúde, teria ter mais vigor, teria mais felicidade. Você só se esqueceu de pedir uma coisa: coragem. Porque com coragem, não importa se você tem muito dinheiro, se você tem muito poder, se você tem muita autoridade, se você é sábio ou se você é humilde, se você tem um conhecimento espiritual muito elevado ou um conhecimento espiritual menos elevado, um conhecimento acadêmico mais elevado ou menos elevado, se você tem uma companheira ou companheiro ou se você não tem, se você tem saúde ou se você está doente, a coragem, ela permanece num estado contínuo e independente da nossa situação física ou moral. Com coragem, a gente supera os obstáculos, a gente vai para a luta, a gente não dobra os joelhos e permanece de joelhos. A gente pode até se ajoelhar, ou às vezes fraquejar, mas o corajoso se ergue, vai para a luta, tem vontade de vencer, tem vontade de superar a si mesmo e superar as dificuldades, porque sabe que com elas ele se torna mais forte. Esse livro, Evangelho no Lar, conta várias histórias como essa, cada uma mais linda que a outra. E pensando nessa questão do Evangelho no Lar, não só na casa espírita, que temos a nossa reunião com a espiritualidade, mas nós podemos fazer reuniões em nossas casas, o Evangelho no Lar, onde nós também teremos todo o amparo da espiritualidade,
da mesma forma que nós temos aqui na Casa Espírita. O lar é uma ótima oportunidade de aprendizado. Às vezes nós encarnamos com pessoas mais difíceis na nossa família, que a gente não tem muita afinidade, ou que a gente não se simpatiza muito, mas isso é natural e talvez até proposital. Afinal de contas, o lar é o primeiro meio de convívio que a gente tem. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, quando a gente é criança, o primeiro ambiente que a gente convive é com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos tios ou com nossos avós. A gente aprende a conviver com a diferença do outro, com os limites dos outros. A gente aprende a perdoar muito, amar bastante, ter indulgência com o erro do outro. Afinal de contas, estando no lar, nós estamos propensos tanto a errar com o outro, quanto o outro errar com a gente. É um processo natural de crescimento espiritual. E fazer o Evangelho no lar é uma maneira muito boa da gente conseguir fazer com que esse processo de aprendizado com a nossa família seja melhor, seja mais brando, seja mais feliz. Afinal de contas, quando a gente faz o Evangelho no lar, os nossos guias espirituais, eles vêm, eles podem até fazer passes na gente, eliminando campos mentais, vícios mentais que a gente tem, que acabam deixando a gente depressivo, ansioso. Campos mentais, tipos de pensamentos muito tóxicos que nós mesmos emanamos. E no Evangelho no lar, assim como aqui na Casa Espírita, é uma ótima oportunidade de fazer uma limpeza, né? A gente vê muitas vezes nossos guias falarem o termo limpeza espiritual. O Evangelho no lar proporciona a mesma situação, uma limpeza espiritual. É uma forma de a gente conhecer melhor nossos familiares. É claro que a gente convive com eles a nossa vida toda, mas é bom conversar sobre temas que Jesus traz para a gente. Cultivar pensamentos, conversas harmoniosas, felizes. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, uma sociedade pacífica começa com um lar pacífico. Por causa que a gente cresce muito no lar. O lar é o meio que Deus nos deu para a gente conseguir conquistar melhor a nós mesmos, e conquistando melhor a nós mesmos, nós ajudamos nosso próximo. Por uma sociedade mais feliz, lares mais felizes, pessoas, indivíduos mais felizes. Não são redes sociais, fotos de lugares bonitos, sorrisos, às vezes, falsos ou sem razão. As redes sociais vendem muito a ideia de uma felicidade que não existe. E a gente pode se sentir isolado nesse mundo onde todas as pessoas se mostram muito felizes e a gente tem nossas dificuldades, nossos momentos não tão felizes. No lar, a gente acaba vivendo uma vida real, mas não necessariamente uma vida real de uma forma triste, mas a vida na sua simplicidade e beleza. A gente acaba convivendo com os desafios dos nossos familiares e nossos desafios e os desafios deles nos fazem crescer como pessoa. É assim que o mundo de regeneração, que é tão dito recentemente, ele surge. Não é um planeta que vai simplesmente mudar. Não é a Terra, a crosta, que muda no mundo de regeneração. São as pessoas. Somos nós que fazemos o mundo de regeneração. Jesus já falou para a gente várias vezes: o reino de Deus está em vosso coração. Se a gente quer que o reino de Deus prevaleça na terra, ele tem que primeiro viver em nossos corações. Com a coragem que o mestre disse para a gente. É daí que surge o mundo de regeneração. Os mundos mais elevados surgem do nosso coração, do nosso sentimento. É daí que o mundo de regeneração vive
E vai surgir, naturalmente. Se a gente fizer a nossa parte, a gente já está fazendo bastante. E como é que é feito o Evangelho no Lar? Para quem não conhece, o Evangelho no Lar é uma reunião muito simples. Basta que a gente reúna nossos familiares ou as pessoas que a gente vive no nosso lar, senta na mesa, marca um horário num dia da semana que esteja tranquilo para todo mundo e segue o compromisso de fazer a reunião naquele horário, naquele dia da semana. Pode ser uma vez, pode ser 2 vezes, fica ao critério de cada um e às limitações de cada um. Pega uma jarra de água ou vários copos e enche de água. Escolha um livro. Pode ser um livro com histórias curtas, como Jesus no Lar, ou pode ser histórias de tamanho médio, como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou podem ser as perguntas do Livro dos Espíritos, ou outros livros de psicografia que vocês preferirem. Tomem um tempo, escolha uma pessoa para fazer a leitura, façam a leitura, conversem sobre o tema, perguntem o que cada pessoa acha, o que cada pessoa gostou, o que a pessoa concorda, ou mesmo discorda, trocar ideias sobre o tema que foi lido. Depois, fazer uma prece e encerrar. São esses passo a passos. É algo bem simples. Pegar um dia da semana, pegar uma água frutificada, ler a página de um livro, conversar, fazer uma prece, encerrar. É só isso que a gente precisa para receber todo esse amparo da espiritualidade, igual a gente tem na casa espírita? É só isso. Jesus já não disse para a gente? Quando tiver 1 ou mais reunidos em meu nome, aliás, acho que é 2 ou mais, eu esqueci agora. Reunidos em meu nome, lá eu estarei. Para ter o amparo da espiritualidade, dos nossos amigos muito elevados, não é necessário muita coisa. Só a gente querer estar com eles. Isso basta. A gente falou muito sobre a questão da coragem. E o papel da casa espírita é esse. Erguer a coragem de todas as pessoas que vêm nos visitar. Encarnados ou desencarnados que vieram nos visitar. Buscar orientações, conselhos. Nosso maior propósito é dar coragem, dar bom ânimo, que às vezes nós sozinhos não conseguimos, às vezes, levantar e ir para a luta. Às vezes é necessário a gente buscar ajuda, e buscar ajuda é algo natural. Afinal de contas, a gente não veio aqui na Terra para viver uma vida sozinho. A gente não veio aqui na Terra para ser um homem de ferro, um Superman, e não precisar de ninguém para lutar nossos combates, nossas dificuldades. É mais do que natural, e mais mesmo necessário mesmo, que nós busquemos ajuda de nossos colegas, de nossos familiares, de nossos amigos, e vir na casa espírita também, para buscar conselhos, ou para agradecer, para fazer uma prece. É isso que é necessário. Esse é o nosso dever na casa espírita. Dar coragem e bom ânimo. Alegria de viver. Mostrar que a vida, em sua simplicidade, ela é muito rica. O nascer do sol. Se a gente pensar, o sol é uma coisa fantástica. Várias moléculas que se fundem e emanam calor a 5 minutos luz. Eu não sei quanto que é em quilômetros, então eu sei mais ou menos quanto. O tempo que a luz do sol demora para chegar aqui na Terra é mais ou menos 5 minutos. Quantos quilômetros são? É bastante. Mas chega de muito longe para a gente e aquece o nosso planeta, que está estrategicamente, milimetricamente posicionado no sistema solar de forma favorável para ter vida. Se a gente pensar em probabilidade, é uma coisa muito difícil de acontecer. E funciona muito bem.
a terra, produz alimentos, as árvores que crescem a partir de uma semente, fonte de água que emanam dentro da terra, que permite a gente tomar banho, matar a sede, moléculas que se juntaram de uma forma matemática, complexa, muito bem arquitetada, abrigando a gente nesse planeta cheio de maravilhas. Os próprios espíritos dizem para Allan Kardec que às vezes os homens procuram fantasia para estimular, mas muitas vezes a gente não para perceber o milagre da vida que a gente tem. E se a gente pensar no espírito, acho que a nossa imaginação não consegue nem chegar até como é que isso pode ser concebido. É algo sensacional. A vida é uma coisa sensacional. E esse é o dever da casa espírita. Conseguir mostrar, às vezes, quando nós estamos distraídos, o quão bela a nossa vida é. Às vezes a gente pode estar doente. A gente esquece de muitos tempos felizes com saúde que a gente teve. Às vezes a gente fica frustrado com uma pessoa que nos ofende, um amigo, uma pessoa muito querida. Mas às vezes a gente esquece rapidamente quantos momentos felizes a gente compartilhou com essa pessoa. A gente tem muita capacidade para ser feliz. Às vezes é necessário mais vontade da nossa parte. Mas tudo bem ter dificuldades. Todos nós temos as nossas. O mais importante é o que a gente faz depois disso. E o passe aqui, que nossos guias fornecem para a gente, é nada mais, nada menos que um reequilíbrio das nossas forças vitais. Um reequilíbrio de nossos centros vitais. Os centros vitais são um tema bem extenso, eu não vou entrar nesse mérito, porque, enfim, o tempo não nos permite, e eu acho que seria muita coisa para ser dita. Mas esse reequilíbrio de forças vitais ajuda que a espiritualidade consiga nos aconselhar para que a gente consiga escutar com mais calma. A gente estando em reequilíbrio, é muito mais fácil a gente aderir aos conselhos que nos foram dados. É muito mais fácil a gente guardar, a gente ouvir com mais atenção, da gente assimilar. Então, o passe, esse reequilíbrio, é mais para ser uma ponte para o nosso verdadeiro equilíbrio. Os espíritos vão nos auxiliar a chegar ao equilíbrio. Mas se a gente não quiser se reequilibrar, eles não podem fazer nada. A gente pode tomar o passe do Dr. Bezerra de Menezes, mas se a gente não quiser melhorar, a gente não melhora. Pode ser 20 passes do Bezerra de Menezes. Se a gente não quiser, não melhora. É por isso que Jesus perguntou para muitas pessoas se elas queriam ser curadas. Porque é necessário vontade da nossa parte para que o tratamento seja efetivo. Igual um médico dá o medicamento para o paciente, mas se ele não quiser tomar, ele fica ao critério dele. Mais cedo ou mais tarde, a gente consegue assimilar tudo que foi dito para a gente. Aos poucos, a semente que eles plantam na gente vai desabrochar, vai crescer. Isso vale tanto para os encarnados como os desencarnados. Espírito desencarnado toma passe? Sim, espírito desencarnado também toma passe. Para assimilar todo esse conhecimento, passe, ele é essencial. Igual a gente quer equilibrar uma balança e mantê-la em equilíbrio. A gente primeiro precisa equilibrar as coisas e depois nós adicionamos pesos de forma proporcional, mantendo ela em equilíbrio.
mas é necessário chegar nesse ponto primeiro, e aí a gente segue o nosso caminho. E com coragem, a gente mantém esse equilíbrio. Bom, a fonte dos nossos estudos, o material que nós lemos para trazer essa palestra foi o livro Jesus no Lar, mais especificamente o capítulo 27 dele, chamado Dom Esquecido. É um livro do Chico Xavier, psicografia do Nélio Lúcio. Eu não sei se nós temos ele ali na nossa biblioteca, mas tem vários outros livros ótimos, vocês podem procurar. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho certeza que tem lá na nossa biblioteca, eu conferi antes de entrar. E na compra desses livros, vocês ajudam muito o Projeto Novo Céu, porque a renda que nós geramos é destinada para o Projeto Novo Céu. Então, vocês podem adquirir as obras, que são excelentes, e também vocês ajudam o projeto. Caso vocês não achem o Jesus no Lar, tem outros livros excelentes lá. Podem conferir, são muito bons. E uma última coisa, antes que eu não me esqueça, aqui no Unidos para o Bem nós temos a Mocidade Espírita. Nós temos reuniões nos sábados, ou seja, amanhã, às 15 horas. Então, caso uma pessoa queira participar da Mocidade, queira participar das nossas reuniões, que são mais destinadas a temas jovens mesmo, fiquem à vontade, caso conheçam um jovem e queira encaminhá-lo para querer participar aqui das nossas reuniões da Mocidade, pode caminhar, nós iremos adicionar no nosso grupo do WhatsApp, é só contatar a mim, o Marcelo, ou qualquer outra pessoa da diretoria, e nós adicionamos lá no grupo, beleza? Gostaria de agradecê-los pela a sua atenção, muita paz e uma ótima reunião a todos.